Olá, pequena formiga! Seja bem-vindo ao 6º episódio da sua série Mais Ataque. Nesse episódio vou te ensinar como utilizar as funções de classe para aumentar o seu poder de ataque e causar mais dano ao seu oponente. No final desse vídeo eu vou te passar uma dica que vai te dar muito XP e você vai ganhar muitas recompensas de nível de classe em pouco tempo. Fique até o final desse vídeo para não perder essa dica e vamos juntos explorar essa aventura subterrânea. Na série Mais Ataque eu vou abordar todos os aspectos que influenciam no aumento do poder de ataque, desde a escolha das formigas até a construção do seu formigueiro. Você vai aprender como se tornar um mestre das formigas e dominar o jogo. Se você é fã de jogo de estratégia e simulação e se você se interessa pelo mundo subterrâneo das formigas, você não pode perder essa série de vídeos. Não se esqueça de dar o like e se inscreva no meu canal. Ative o sininho para ficar por dentro das novidades e receber notificações dos próximos vídeos. Se você tem alguma dica que queira compartilhar, sinta-se à vontade. Pode deixar aqui nos comentários que eu farei o possível para responder o mais rápido que puder. Vamos nessa! A função de classe pode aumentar o seu poder de ataque e te fazer causar muito mais dano ao seu oponente. Mas é claro que você precisa utilizar as habilidades corretas para conseguir um melhor resultado. Existem 3 tipos de classe: classe cultivador, invasor e pastor. Cada uma das classes tem buff e debuff. A classe cultivador ela pode aumentar enormemente a eficiência de produção de recursos e receber inúmeros recursos por processamento. Existe uma ferramenta lá no edifício de cultivador que você pode clicar a cada 4 horas e você consegue muitos recursos. E quais são os buffs dessa classe? Olha só. Proteção aos recursos. Protege uma determinada quantidade de recursos de serem pilhados. A capacidade é determinada pelo nível da rainha. Então assim, aqui quando um cara te ataca e você está como cultivador, você consegue proteger um pouco mais de recurso. O que mais? Coleta eficiente. Você aumenta a velocidade de coleta em 50%. Você também aumenta a carga da unidade de formigas em 100% ao coletar. Olha só que interessante. E os debuffs é ataque da unidade menos 30% ao invadir. Então, como nós estamos falando de aumentar o ataque, a classe cultivador não é uma boa opção. Exaustão da guerra, defesa da unidade é diminuída em 30% ao invadir. Olha só, também não é interessante. Extremo cuidado, velocidade de marcha da unidade de formiga em menos 30%. Você também vai ficar um pouco mais lento. A classe invasor, que é a classe que nós vamos utilizar, olha só, possuem bônus de ataque e defesa adicionais e podem pilhar melado ao invadir. Então é essa formação que nós vamos utilizar. Olha só os buffs para você ver. Natureza poderosa, carga da unidade mais 150% ao invadir, ou seja, você pode transportar muito mais recursos. O que mais? 40% dos mortos transformam em feridos durante a invasão. E também velocidade de cura, mais 100%. Você consegue curar mais rapidamente os seus soldados. E o debuff é proteção de plantas, carne, terra úmida e areia em menos 30%. Ou seja, você consegue proteger menos recursos no seu armazém. Pastoreiro desleixado. Produção de melado em menos 30%. Você vai produzir menos melado aqui no seu formigueiro. E coleta ineficiente. Carga da unidade de formiga em 50% ao coletar, ou seja, você vai conseguir transportar menos recursos ao coletar, beleza? E aí tem também a classe de pastor, que nós não vamos falar sobre isso agora. Só foi um exemplo aqui, nós falamos da classe de cultivador. Cada uma dessas classes te permite construir um edifício diferente. Como você pode ver,
esse aqui é o edifício fábrica de recursos, aquela ali que é a ferramenta que eu te falei, que é para você pegar recursos. Claro que eu não estou como cultivador, então, consequentemente, eu não vou conseguir coletar esses recursos. O depósito de troféus, que é o edifício da classe de invasor, né? E o túnel de recursos, que é o edifício da classe de pastor. E nós vamos falar hoje necessariamente do depósito de troféus, que é o edifício para invasor, da classe de invasor. Então, entrando aqui, você vai clicar em função de classe. E aqui nós temos as recompensas de níveis próximas que você vai conseguir. E como você consegue desbloquear essas habilidades aqui? Você precisa clicar aqui em ganhar XP e você vai fazer a construção da zona de guerra. Você vai fazer isso aqui diariamente. O que eu sugiro? Que você faça isso durante a noite após o reinício, né? Digamos que reiniciou agora, reinicia no horário de Brasília às 21 horas, né? Você vai atacar os seus lagartos, pegar os seus insetos e aí você vai enviar tropas para a construção da zona de guerra. E aí vai ficar um tempo lá de 4 horas mais ou menos. Eu sempre utilizo, ó, como eu sou invasor, eu utilizo esse primeiro aqui, ó. Nível 45, defender-se contra lagarto invasor, para quem é invasor. Então você vai enviar 204k, né, de experiência para a construção da zona de guerra. Vai levar 5 horas. E aí com isso você vai conseguir esses pontos aqui e vai liberando essas habilidades aqui nesta ordem. E para você utilizar essas habilidades, você clica aqui em função de classe. E como funciona? Aqui do seu lado esquerdo são as habilidades de batalha e do seu lado direito são as habilidades de construção. Vou clicar aqui nessa primeira habilidade aqui, que foi desbloqueada. E lembrando que essas habilidades elas são desbloqueadas também conforme você vai alcançando esses níveis aqui. Beleza? Então, vamos supor, a última aqui não foi desbloqueada ainda. E para isso eu vou precisar estar enviando mais e aí com o tempo ele vai estar liberando para mim também. Então, olha só, clicando nesse primeiro aqui, você vai ver, olha só, mutação das costas 1. O que essa habilidade vai trazer para mim de benefício? Defesa de habilidade da formiga especial, mais 10% ao liderar formigas atiradoras. O que significa isso? Que eu vou aumentar a defesa somente das minhas formigas especiais, né? Em 10% quando eu estiver liderando formigas atiradoras. Ah, Bife, mas eu não sou atirador. Tudo bem, você pode alterar aqui e colocar a habilidade que você deseja. Beleza? Essa habilidade não vai te ajudar a aumentar o seu poder de ataque. Então, vou estar te mostrando aqui as habilidades que vão de fato te ajudar. Mas antes disso, eu vou cancelar todas aqui para você ver, remover, para mim instalar uma para você ver certinho. Remover, remover e remover. Então vamos começar pelo primeiro aqui, vamos lá. Defesa da invasão da formiga transportadora. Não utilizaria isso aqui porque não estamos procurando por defesa. Defesa da invasão da formiga atiradora. Poderia utilizar, mas nós estamos falando em aumentar o ataque da sua formiga que você utiliza aí no seu formigueiro. No meu caso, eu utilizo a formiga atiradora, certo? Então é defesa, não vou falar isso agora. Defesa da guardiã, ataque da invasão da formiga transportadora, ataque da invasão da atiradora. Esse aqui é o que eu utilizo para aumentar o meu dano de ataque. Então esse aqui vai fazer a diferença. Ativado, vamos para o segundo. Lembrando que tem mais ali embaixo, ataque da invasão da transportadora, ataque da invasão da guardiã, defesa de habilidade, não, defesa não quero, defesa também não quero, ataque da habilidade da formiga especial a liderar formigas transportadoras, não quero. Ataque de habilidade da formiga especial ao liderar formigas atiradoras. Então esse aqui também já vai fazer a diferença no meu formigueiro. Ativei. Vamos para o próximo. Ataque de invasão guardiã, defesa, defesa. Ataque de habilidade da formiga especial ao liderar formigas transportadora, não. Ataque de habilidade da formiga especial ao liderar formiga guardiã, também não. Espera aí. Velocidade de marcha, eu utilizaria, mas nós estamos falando em aumentar o ataque, então vamos priorizar isso. Velocidade de marcha também. Carga de invasão.
Isso aqui é quando você ataca para você coletar mais recursos, né? 5% mais recursos. Não vou utilizar carga da invasão, defesa do soldado, defesa da transportadora, defesa da atiradora, também não, defesa da guardiã, também não, ataque da transportadora, ataque da atiradora no evento Guerra de Reis. Se eu ativar essa habilidade aqui, ele só vai ter efeito se eu tiver na Guerra de Reis. Então, não é o caso. Talvez depois, se não tiver nenhuma outra, eu vou ativar ela. Ataque da guardiã no evento Guerra de Reis. Então, como não tem outra, eu vou ativar esse ataque da formiga atiradora no evento Guerra de Reis. Vamos ver se vai ter mais uma. Tem mais uma, eu vou colocar a última lá, que é defesa da atiradora. Ataque da guardiã, ataque da transportadora, defesa da guardiã, defesa da atiradora. Vou utilizar esse defesa da atiradora também, já que não tem mais nenhuma habilidade que aumenta o ataque, né? Ataque da guardiã, ataque da transportadora, defesa da guardiã. Talvez eu vou utilizar esse aqui também, viu? Defesa da transportadora, defesa do soldado em 4%. Isso aqui é muito bom, viu? Defesa do soldado. Vou utilizar esse defesa do soldado aqui. Acho que é muito interessante. Pronto. Então, aqui eu foquei em aumentar o ataque, mas você pode ficar alterando isso aqui de acordo com cada situação que você estiver passando atualmente no jogo, certo? Do meu lado direito, eu já vou ter as habilidades de aprimoramento, de construção, né? Olha só, eu vou remover todas aqui para a gente ver o que é interessante e o que não é. Ah, tá. Não, isso aqui eu não vou falar agora. Que eu não vou falar agora. Vale lembrar também que esses edifícios, eles aumentam o poder de ataque. O depósito de troféus, por exemplo, olha só, ele no nível máximo, ele aumenta o ataque da unidade Pro em 25%, a defesa também. Então é muito interessante ter esses edifícios evoluídos ao máximo aí. Poder, defesa, ataque da guarnição, também interessante, aumenta em 25%. Nós vamos falar melhor sobre isso também no próximo episódio. E esse aqui também, ataque da unidade Pro, não, já vimos. E esse aqui, vamos ver se ele ajuda também. Velocidade de coleta, ganho bônus, esse aqui já não vai ajudar no aumento do poder de ataque. Beleza? Agora, como ganhar XP e conseguir bastante habilidades, que são essas que você está vendo aqui. Para isso é só você clicar em ganhar XP, que ele já vai direto para a construção da zona de guerra. Ou você pode também sair aqui para fora do seu formigueiro, clicar aqui em visão do mapa aqui, certo? Clica na árvore, clica na sua árvore de novo, terra da abundância e construção da zona de guerra. Chegamos ao mesmo lugar que nós estávamos naquela hora. E aí você vai enviar construção. Hoje eu já enviei, então não vai ser possível enviar novamente. Ele vai ficar 5 horas lá. Beleza até aqui? E lembrando que tem um limite de apenas 10 jogadores por vez. Então você precisa se atentar a isso. Por isso que é interessante, após o reinício, você já catar os seus lagartinhos, os seus insetos, e aí você vai para a construção da zona de guerra. Porque aí, enquanto você dorme, as suas tropas estão construindo lá e coletando esse XP aí. E aí, quando voltar, você vai ter conseguido coletar esse XP. Se já atingiu ali no nível máximo, já vai te liberar mais uma habilidade, essa próxima habilidade aqui. Beleza até aqui? Outra coisa, galera, é muito importante você fazer isso todos os dias. Você não pode perder essa oportunidade. Então, todos os dias, você precisa enviar tropas para a construção da zona de guerra para você conseguir liberar essas habilidades aqui. Agora, antes de te passar a grande dica para ganhar mais XP e te fazer conseguir muitas habilidades mais rapidamente, eu quero te pedir um favor. Se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, porque isso me motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E se você ainda não é inscrito, pequena formiga, se inscreva agora mesmo, porque toda semana eu trago novidades e dicas para você se tornar o mestre das formigas do reino subterrâneo. Agora preste atenção, que vem aí a grande dica que eu vou te passar.
Para você conseguir muito mais XP e você conseguir mais rapidamente liberar essas habilidades, você vai vir aqui na função de classe e você vai ativar de forma estratégica os buffs do seu lado direito e, claro, os buffs corretos. Eu vou remover todos aqui para a gente discutir de um a um para você ver qual ativar. Só um minutinho, vamos lá. Olha só. Construção hábil 3. Tempo de construção da zona de guerra, menos 15%. Aí você se pergunta, é interessante você construir mais rápido? Quando você enviar, depois do reinício, que você já pegar os seus insetos, os seus lagartos, quando você enviar para a zona de guerra, é interessante você construir mais rápido? Eu acho que não é. Então eu não vou utilizar essa aqui. Essa é a mesma coisa, aumenta em 10%, em 5%, o tempo. Então ele reduz o tempo de construção. Agora, olha só esse aqui. XP de construção da zona de guerra, mais 40%. O que significa isso? Que em vez de você pegar X de XP, você vai pegar 40% a mais. Então isso aqui é muito interessante, cara. Ativa. Vamos pro próximo. Não. Esse aqui agora, XP de construção da zona de guerra, mais 30%. Isso também vai aumentar 30% o XP. Vai fazer você conseguir liberar as habilidades mais rápido. Vamos lá, já vimos. XP de construção da zona de guerra, mais 120 mil. Olha só. Também vou ativar, vou equipar aqui. Pronto. Vamos ver esse aqui. XP da construção da zona de guerra, mais 6 mil. Vamos ver se tem outro aqui. 5 mil, 1 milhão. É 1 milhão? Esse aqui acho que é 1 milhão. Também aumenta o XP. Esse último, vamos ver qual que vai ser melhor aqui, né? 1, 2, 3, 4. Acho que esse aqui vai ser o mais forte, viu? Vamos ver se é 1 milhão. É 100 mil. Não é 1 milhão, não. É 100 mil. Equipado. Pronto. Agora, quando eu enviar as tropas para fazer a construção da zona de guerra, eu não vou sair mais rápido. Eu vou coletar mais XP. E com isso, vai me liberar aqui mais habilidades ou liberar habilidades mais rapidamente. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo. E no próximo episódio você vai aprender quais os edifícios que você poderá priorizar para aumentar o seu poder de ataque e causar mais dano ao seu oponente. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que essas dicas sejam úteis para você fortalecer o seu jogo. Se você ainda não joga The Ents e se você quiser conhecer mais sobre esse jogo, é só você baixar de graça na Google Play Store ou na App Store pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E muito obrigado, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.